Para a gente começar o nosso papo de hoje, a nossa conversa de cerca de 45 minutos, eu vou falar, claro, da reflexão do dia. Olha só. O preço de qualquer coisa é o quanto de vida você troca por isso. Faz sentido essa reflexão para você? Coloca aqui o coraçãozinho se essa reflexão faz sentido para você. O preço de qualquer coisa, o valor real dela é o quanto você está colocando de vida, de energia nisso. E aqui você precisa guardar uma coisa muito importante. Talvez você esteja gastando muito tempo, muita energia em coisas que não fazem nenhum sentido para você. Seja na sua área profissional, seja no seu relacionamento, seja na sua vida em geral. O preço, o verdadeiro preço de qualquer coisa é o quanto de vida você coloca nisso. E tempo é vida. Presta atenção nisso. Nós falamos já de tédio, sobre uma vida estagnada. É uma vida extremamente perigosa, é uma vida extremamente arriscada. E talvez hoje você já não encontre mais a felicidade no que você faz, no relacionamento que você tem, e essa vida está estagnada. Só que você continua investindo a sua vida, a sua dedicação, o seu tempo a isso. A pergunta que eu vou te fazer é: até quando você acha que você vai aguentar isso? Porque se não tem um retorno, dificilmente vai te trazer, claro, felicidade. Não é que a gente tenha que fazer as coisas esperando algo em troca, mas a gente precisa também receber algo em troca. Por exemplo, num relacionamento. Num relacionamento, eu vou me doar, mas eu também vou esperar algo em troca. Um relacionamento não pode ser uma via de uma única mão. Faz sentido isso para você? Não pode ser uma via de uma única mão. Você dá o que você pode e você vai receber o que a outra pessoa pode te dar. O problema é que muitas vezes você está investindo e você não está recebendo em troca. E aí, claro, isso gera frustração, isso gera arrependimento e vai, de uma certa maneira, minando a sua autoestima. Por isso, comece a avaliar muito bem o quanto está realmente custando as escolhas que você fez. Porque é o quanto de vida que você está colocando ali que é o verdadeiro valor. Faz sentido? Coloca aqui um coraçãozinho para eu saber se você entendeu isso, se isso fez sentido para você. Bom, vamos começar então para valer agora. Pega papel e caneta, porque a gente vai falar sobre crenças limitantes e como você pode se livrar das crenças limitantes. E para a gente começar o nosso papo de hoje, eu quero te fazer duas perguntas. Eu quero que você coloque aqui, tá bom? Coloque a resposta aqui. Eu quero que você complete com uma palavra, a primeira palavra que te vier à mente. Tudo bem? A primeira palavra. Não racionaliza muito. A primeira palavra que vier, você digita aqui nos comentários, tá bom? Então você vai completar a frase que eu vou colocar aqui. São duas frases. Eu vou colocar a primeira, você completa com uma palavra. A primeira que vier à sua mente. Tudo bem? E a primeira frase é: dinheiro é... Escreve aqui. Dinheiro é... Coloca aqui para mim. Qual é a primeira palavra que veio à sua mente? Escreve aqui. Sem racionalizar, sem querer entender o que veio à sua mente. Coloca. A primeira resposta, normalmente, a primeira resposta que vem à sua mente, normalmente é a resposta mais verdadeira. Ó, a Marta já escreveu vida. A Regina, necessário. O Felipe, poder. A Márcia, necessário. A Sâmia, muitas possibilidades. A Beth, segurança. Cunha, bom, legal. Odonto, essencial. Odonto for you, essencial. A Rose, dinheiro é difícil. Neuri, necessário. Gisele, combustível. A Verônica, essencial. A Maria, energia. A Joelaine, solução. Cada um aqui, você viu, respostas bem diferentes, algumas iguais, mas foi a primeira palavra que eu acredito que veio à sua mente. O Eduardo, consequência, ótimo. Eu vou agora fazer uma segunda pergunta e a mesma coisa, tá bom? Você vai completar a frase
com a primeira palavra que vier à sua mente. E a segunda frase é a seguinte, ó, e aí você escreve aqui de novo. Relacionamento é... Completa aqui para mim. Completa, o que veio na sua mente? Qual foi a primeira palavra que veio à sua mente quando você pensa em relacionamento? Volto a dizer, não racionaliza. Deixa vir a primeira resposta. Normalmente é a resposta mais ligada aí à sua história, mais ligada às suas emoções. Coloca aqui o que um relacionamento é em uma palavra só, tá bom? A primeira palavra que vier à sua mente. Vamos ver a Marta. A Marta colocou duas aqui, kkk e satisfação. Obviamente, eu vou considerar o satisfação. A Márcia, difícil. O Cunha, putz. Gostei do putz, o Cunha. Adora, cumplicidade. A Maria, complicado. A Neuri, complicado. A Dilza, muito difícil para lidar. A Regina, difícil. A Rose, complexo. O Felipe, companheirismo. A Sâmia, algo desafiador, pois traz as nossas relações conosco mesmo. O André, ainda falando de dinheiro, legal, André, seja bem-vindo. Dinheiro é estabilidade. A Verônica, companheirismo. O Eduardo, dois, não entendi dois. Ah, tá, dois, estar em dois, é isso, acho que é isso, né, Eduardo? O tio aqui tá, o tio ainda tá batendo tico e teco ainda aqui nessa manhã. A Beth, difícil. Oi, Ana, seja bem-vinda. A Valéria também, bom dia. A Joelaine, parceria. A Maria Inês entrou aqui, bom dia. O André, relacionamento é aprendizado. Não existe resposta certa ou errada para o que você colocou, porque é a sua definição. As palavras que você colocou aqui, que você pensou, traduzem exatamente o que você pensa a respeito sobre dinheiro e relacionamento. Faz sentido isso para você? Coloca o coraçãozinho aqui se isso faz sentido. São palavras que traduzem, e claro que talvez existam outras palavras que traduzam o que você acredita sobre dinheiro e sobre relacionamento. E é muito importante você entender isso, por quê? Porque uma crença é uma verdade que você acredita. Uma crença é algo que você realmente acredita. E essas crenças, elas são construídas ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida. As crenças que você tem sobre dinheiro, as crenças que você tem sobre relacionamentos, as crenças que você tem sobre sucesso, as crenças que você tem sobre saúde, sobre hábitos, sobre família, todas essas crenças são o quê? Verdades que você acredita e que foram construídas ao longo da sua história. Faz sentido isso para você? E aqui, escreve aqui, eu nasci como uma folha em branco. Escreve só folha em branco, para não ficar muito longo. Folha em branco. Você nasceu como uma folha em branco. Como assim, ô gata? Mas eu não trago a minha ancestralidade, eu não trago, né, a minha genética. Claro que sim. Mas você nasce como uma folha em branco. E o que é uma folha em branco? Uma folha em branco é um espaço vazio que vai sendo preenchido. Quando você nasceu, você não sabia o que era certo ou errado, o que era bom ou ruim. Você não sabia nada disso. Alguém te ensinou. Faz sentido? Provavelmente, mamãe e papai, as primeiras pessoas que talvez você teve contato, depois isso foi se estendendo para a família, para os amigos, para a escola, para os outros agentes adestradores ao longo da sua vida. Você nasceu como uma folha em branco. E essa folha vai sendo preenchida com esses aprendizados que você vai recebendo desses agentes adestradores. Por exemplo, se você coloca o dedo na tomada quando você é pequeno, automaticamente espera-se que a mãe ou o pai falem o seguinte: não coloque aí. E ali tem um primeiro aprendizado. Por quê? Porque ali você até então não sabia. Você é um bebê, ali curioso, curiosa, você foi lá e botou a mão na tomada. Só que a mamãe e o papai, pela experiência de vida deles, eles aprenderam, ou eles até tomaram algum choque quando eles colocaram o dedo na tomada, eles aprenderam que se você colocar um dedo na tomada, você pode tomar um choque, você vai se machucar, você vai ficar assustado.
E ali é um primeiro aprendizado. Nossa, eu não posso colocar o dedo na tomada. Ou seja, essa folha vai sendo preenchida ao longo da sua vida através das experiências. E aqui a coisa talvez mais importante que eu vou te falar na live de hoje. A nossa vida, ela é praticamente definida até os 7 anos de idade. A nossa vida, presta atenção, a nossa vida é praticamente definida até os 7 anos de idade, na primeira infância. Por quê? Porque essa folha, quando a gente nasce, ela está em branco. E aí, nos primeiros anos de vida, nós estamos o quê? Totalmente abertos a receber novos aprendizados. E nós aprendemos de duas maneiras. Presta muito atenção aqui. Nós aprendemos de duas maneiras. A gente aprende, primeiro, por repetição ou impacto emocional. A gente aprende de duas maneiras, repetição ou impacto emocional. Presta muito atenção aqui, que só essa parte aqui daria uma aula completa. Repetição e impacto emocional. Escreva aqui, repetição e impacto emocional para você não esquecer. Repetição e impacto emocional. São as duas maneiras. E tudo o que você viveu nessa primeira infância, todos os aprendizados, todas as relações, e isso, Marta, os setênios, tudo que você viveu, vivenciou, experienciou nessa primeira infância, ela praticamente preencheu essa folha em branco. Ela praticamente preencheu toda essa folha. E a partir daí, você começa o quê? A agir de acordo com o que você aprendeu. O nosso comportamento, presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. O nosso comportamento é apenas o reflexo do que a gente acredita. Faz sentido isso para você? Você age de acordo com o que você acredita. E a gente aprende de duas maneiras, repetição e impacto emocional. E por que, Gata, que esses aprendizados da primeira infância, do momento que você nasceu até os 7 anos, e aí eu vou além, do momento que você estava na barriga da mamãe, a partir dos 3 meses de gestação até os 7 anos, como que isso se torna algo tão sólido para a gente? Porque quando uma criança nasce, quando você nasceu, e aqui eu quero que você escreva essa palavra aqui para você guardar e você não esquecer, tá bom? Existia uma abertura maior para que você acreditasse no que estavam ensinando para você. Escreva aqui, consciência crítica. A sua consciência crítica, ela era muito baixa quando você nasceu. Por quê? Porque você ainda não tinha esses aprendizados. Então é muito mais fácil de você acreditar. É por isso, aliás, se você está com alguma criança aí assistindo a live, tira essa criança desse momento da live. Agora depois eu peço para ela voltar, tá bom? Por quê? E se você também acreditar no que eu vou falar agora, no que eu vou te contar, pode desconsiderar também, tá bom? Mas, se você acredita no Papai Noel ou no Coelhinho da Páscoa, quando você é criança, por que você acredita? Você acredita porque essa consciência crítica ela é baixa. Ela não tem conhecimentos suficientes para por exemplo, fazer a ligação de que coelhos não botam ovos. Simplesmente ela acredita naquilo que o adulto fala. Ou seja, a consciência crítica ela é baixa e ela vai aumentando conforme você vai crescendo e conforme esses aprendizados vão surgindo, até o momento que você para de acreditar no Papai Noel ou no Coelhinho da Páscoa. Faz sentido para você? Para você que acredita no Coelhinho da Páscoa e no Papai Noel, continua acreditando, esquece que eu falei, bobagem que eu estou falando aqui, tá bom? Mas para você que acho que compreendeu, para você que entendeu que essa consciência crítica vai sendo construída ao longo dos anos, ao longo dos seus aprendizados, você começa a entender que até os 7 anos de idade, você está mais suscetível a novos aprendizados.
E é muito importante agora você prestar atenção no que eu vou te falar. As duas maneiras que a gente aprende é por repetição e impacto emocional. E o que é a repetição? É aquilo que você faz todos os dias. Por exemplo, um hábito. Um hábito você faz todos os dias. E de tanto você fazer esse hábito, você não precisa nem mais pensar em como fazer. Você faz automaticamente. E quando a gente fala de crença, as crenças, elas se solidificam muito através da repetição. Por exemplo, coloca eu aqui se você se identificar, só para eu saber. Você, por exemplo, você escutou muito na sua infância falas negativas sobre dinheiro? Coloca aqui para mim se sim ou não, coloca sim ou não. Você ouviu muitas falas negativas, como por exemplo, aquela pessoa agora tem dinheiro, ela mudou. Aquela pessoa, ela ficou rica, ela deve ter feito algo errado, hein? Nossa, os ricos, eles são ruins, eles são malvados. E a gente precisa entender que essa repetição desse discurso, a repetição, por exemplo, nossa, eu não tenho dinheiro, a vida é dura, eu estou sempre endividado, eu estou sempre endividada. Todas essas falas, para a criança que tem uma consciência crítica baixa, aquilo vai o quê? Construindo um aprendizado. Nossa, dinheiro é sujo. Nossa, dinheiro, quem tem dinheiro é malvado. Quem tem, por exemplo, as novelas. Boa Dora, a Dora escreveu um negócio aqui, rico não tem sorte, né? Ele faz alguma coisa errada normalmente para conseguir o dinheiro. Essa é uma crença. E a gente precisa entender que o ambiente também, a gente vai falar disso daqui a pouco, o ambiente, ele também ajuda a repetir esses aprendizados. Como, por exemplo, as novelas. Com certeza, muitos de nós aqui, nós fomos impactados pelas novelas. Né? A TV aberta, ela tinha ainda tem, né? Mas nos anos 70, nos anos 80, um impacto muito grande na vida das pessoas. E qual é o enredo de todas as novelas? Qual é o principal enredo? Sempre tem uma mocinha, e normalmente a mocinha ela é pobre, e do outro lado você tem um vilão, uma vilã rica. É um enredo clássico. Imagina você assistindo lá, sei lá, 300 capítulos da novela todos os dias falando disso. Isso acaba solidificando essa crença. Faz sentido isso para você? Então a repetição é um tipo de aprendizado. A segunda maneira de aprendizado. E eu vou te falar agora que é o impacto emocional. O impacto emocional. Por exemplo, vamos pensar aqui para alguém que viveu a escassez durante a infância. Não tinha o que comer. Os pais brigando muito por conta de dinheiro. Às vezes a falência de um negócio, do pai, da mãe, e tudo aquilo é um impacto emocional muito grande. É um trauma que se cria e que fica como aprendizado. Essa é uma outra maneira de você aprender. E aí vamos pensar, por exemplo, em relacionamentos. O impacto emocional, por exemplo, de você ver muitas vezes o seu pai e sua mãe brigando o tempo todo, seja por dinheiro, seja por ciúme, seja por qualquer coisa. Eu, criança, com a minha consciência crítica baixa, o que eu estou aprendendo? Que um relacionamento é cheio de brigas, que um relacionamento tem infelicidade, ou tem infidelidade, ou tem agressividade. Eu estou aprendendo isso. Por isso, para você que é mãe ou pai, aliás, quem é mãe ou pai, escreve eu aqui, só para eu saber quem é mãe ou pai aqui. Para quem é mãe ou pai, muitas vezes você fica num discurso enganoso e mentiroso
dizendo que você vai ficar num relacionamento por conta dos seus filhos, porque você não quer que os seus filhos sofram, porque você quer que o seu filho ou sua filha estejam com o pai e que essa relação não seja quebrada, isso é uma grande mentira que você está contando para você mesma. É uma grande mentira. Porque, na verdade, você não tem coragem, o agir com o coração, para tomar a decisão. E você está jogando a responsabilidade desse relacionamento falido, desse relacionamento muitas vezes abusivo, nas costas do seu filho e da sua filha. E eles vão carregar isso para o resto da vida. Você está colocando essa responsabilidade nas costas deles. E isso é muito cruel. Porque a criança, ela vai carregar essa responsabilidade muitas vezes para a vida adulta dela. E ela vai repetir esse mesmo processo, ela vai repetir o processo de ter um relacionamento ruim, ela vai achar que ela não merece a felicidade, que ela não merece o amor. E aí ela começa a fazer as escolhas erradas, apenas para repetir o padrão, para honrar o amor que ela tem por você. Então, começa a prestar atenção. Esse discurso de, eu vou ficar no relacionamento porque eu quero proteger a minha filha, não quero que ela fique sem o pai ou sem a mãe. Isso é balela. Isso é balela. Você pode agora não saber como sair de um relacionamento, principalmente para você que é mulher. Porque, infelizmente, dentro dessa sociedade patriarcal e machista, as mulheres são, muitas vezes, dependentes financeiramente do homem num relacionamento. Dependentes financeiramente para sair do relacionamento. Você precisa entender como que você sai. Você precisa de estratégia, você precisa ter blindagem emocional para suportar esse processo, para controlar suas emoções. Mas para de jogar esse discurso. Por quê? Porque isso está gerando um aprendizado no seu filho e na sua filha. Esse é um aprendizado por impacto emocional. Faz sentido isso para você? Coloca aqui para mim se isso faz sentido para você. E aqui uma coisa importante, esses aprendizados se tornam as suas crenças. Se tornam as crenças que você leva para a sua vida e você age de acordo com o que você acredita. Tudo bem? A Nina, meus pais eram assim, brigavam o tempo todo. Imagina o impacto disso na sua vida, né, Nina? Não sei como são os seus relacionamentos, como é que foram, mas provavelmente teve algum impacto. Teve algum impacto na sua vida. Socorro, obrigado, Socorro. Gratidão, viu? A Socorro comprou um selo aqui apoiando o meu trabalho. Obrigado, Socorro. Gratidão. Fico muito feliz. Deixa eu ver aqui o Daniel. Daniel escreveu... peraí. A Sâmia. Isso é ficar na zona de conforto. Isso. Mas aqui a gente precisa entender só uma coisa, Sâmia. É zona de conforto, sim. Mas também é uma zona de medo. E por isso que as pessoas precisam pedir ajuda. Elas precisam se preparar para sair, por exemplo, de um relacionamento como esse. Elas precisam se preparar. Por quê? Porque a gente não pode apenas julgar, ela está lá na zona de conforto, ela não quer fazer nada. Não, ela não consegue. Muitas pessoas que fazem o programa Blindagem Emocional, que é o programa de 21 dias que eu tenho, elas chegam ao programa sem forças para mudar nada na vida delas. Muitas pessoas que estão aqui fizeram a blindagem emocional e eu tenho certeza que elas estavam vivendo isso, sem força nenhuma para reagir. Então elas estavam conformadas, só que aquilo estava matando elas aos poucos. Então a gente precisa ter esse olhar acolhedor, né? Ela não está na zona de conforto só porque ela quer, é porque ela não consegue realmente sair. Mas aí ela precisa pedir ajuda, ela precisa tomar essa decisão. Tudo bem? O Daniel, exatamente, carreguei isso por alguns anos, até ter a coragem e a percepção de que estávamos fazendo mais mal a ela estando juntos. Perfeito. E esse é um ato de amor. Esse é um verdadeiro ato de amor. Puxa, Gata, mas não seria ideal, né, que a minha filha estivesse com a mãe e com o pai juntos? Claro, seria o ideal. Mas um relacionamento, às vezes, não dá certo e a gente precisa aceitar isso. Um relacionamento, às vezes, dá certo, mas uma hora ele acaba. E a gente precisa aceitar isso. A vida é isso, a vida é uma evolução constante, ou pelo menos deveria.
Então, às vezes, você está numa página e a pessoa que está do seu lado não está acompanhando. E aí o que acontece? Existe a ruptura. Existe a ruptura. Por exemplo, na minha história. Na minha história com a Janu, eu sou casado com a Janu há 17 anos. E a gente está juntos há 21. Acho que é isso, 21. E... Não, peraí. 22 anos, vai fazer 23 esse ano. E na minha história com a Janu, teve um momento, depois que eu tive o meu tumor, que eu fui buscar autoconhecimento. E aí eu comecei a me distanciar em situações como o que a gente pensava sobre a vida. Eu não vou dizer que foi sorte, mas logo depois a Janu também entrou no seu próprio processo de autoconhecimento. E se talvez isso não tivesse acontecido, muito provavelmente a gente não estaria mais juntos. Muito provavelmente. Por quê? Porque ficaria incompatível a gente dividir uma vida com valores diferentes. E a gente precisa aceitar isso, porque às vezes você evoluiu, ou a outra pessoa evoluiu, e você não, e são páginas diferentes, e a gente fica forçando uma situação, ou por aparência, ou por medo, o medo de ficar sozinha, o medo de talvez não ter com quem dividir a velhice, porque essa é uma bobagem que muita gente carrega. Ah, não, eu vou ficar com ele aqui mesmo, porque pelo menos agora, né, nessa idade aqui, vou ficar com ele mesmo, deixa do jeito que tá. Não, isso está te matando aos poucos e você não está entendendo isso. Tudo bem? Faz sentido? A Cristina, eu e meu irmão ouvimos muito da minha mãe que ela aguentou o casamento por causa de nós. Olha só, imagina, né, Cristina, o peso disso. E aí eu me sinto em dívida, muitas vezes, com a minha mãe ou com meu pai. E é uma dívida invisível. Escreve aqui, dívida invisível. É uma dívida invisível e que você fica pagando o resto da sua vida. E como que eu sei disso? Porque na hipnoterapia eu resolvo muitas dessas questões exatamente ligadas a essa dívida invisível. É uma dívida que você nem sabe que você tem, mas é meio que automático. Alguém se sente assim? Automaticamente eu preciso fazer tudo pela minha mãe, eu preciso cuidar da minha família, eu preciso fazer tudo por todo mundo. É uma dívida invisível. A Sâmia, graças a Deus me libertei disso há 14 anos, desde que minha filha nasceu. Que bom, excelente. A Miriam, minha mãe criou coragem e deu um passo importante para o que eu chamei de base e força. Legal. A Regina, meu pai batia na minha mãe e isso nunca saiu da minha cabeça. Impacto emocional. Imagina o impacto disso, Regina, nos teus relacionamentos, no seu comportamento. Puxa, eu não quero apanhar como a minha mãe. E talvez você num relacionamento, não sei se isso acontece com você, tá, Regina? Eu estou especulando aqui. Mas vamos imaginar, eu entro num relacionamento já com medo. Então, eu não quero apanhar como a minha mãe apanhava do meu pai. Então eu me calo. Eu não faço nada para desagradar. E eu vou criando uma nova personalidade. A Nadir, minha infância inteira, vendo meus pais brigando. Pois é, isso é infelizmente corriqueiro. A Josiane, criar estratégias, exatamente. Excelente, vários comentários aqui, daqui a pouco eu volto aqui nos comentários. Boa, Vanil, carreguei essa dívida por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. E a gente precisa entender que essa dívida muitas vezes você nem sabe que você tem. Só que isso é o teu comportamento. O que você aprendeu, especialmente nessa primeira infância, criou o quê? Criou o seu comportamento. Porque a gente se comporta de acordo com o que nós acreditamos. E a grande verdade é que existem muitas crenças que limitam a sua vida. Começa agora a identificar. São crenças que estão incongruentes com quem você quer ser. A maioria das pessoas vive dentro de uma infelicidade, de uma angústia. Sabe por quê? Eu quero que você escreva aí. Incongruência.
Escreva aqui, incongruência. A maioria das pessoas vive dentro de uma grande incongruência. Elas querem ser de um jeito, só que as crenças que sustentam o comportamento delas é totalmente incompatível. E ela entra num conflito muito grande. E aí cresce essa angústia. Faz sentido isso para você? A incongruência é que leva muitas vezes àquele vazio, aquela angústia, aquela infelicidade. Puxa, eu quero ter sucesso no meu negócio, eu quero ter sucesso financeiro. Só que eu sempre acreditei que dinheiro é coisa de gente má. Dinheiro faz mal. Dinheiro. As pessoas mudam quando elas ganham dinheiro. Eu não vou querer ganhar dinheiro. Aí qual vai ser o meu comportamento? Ou eu vou, por exemplo, conseguir ganhar, criar dinheiro e gastar na mesma proporção, ou seja, eu nunca tenho dinheiro, porque aí eu estou cumprindo a programação da crença de que dinheiro é ruim, então eu me livro do dinheiro. Ou eu não faço o que eu preciso fazer, eu procrastino, porque eu não quero ganhar dinheiro. E isso tudo vai o quê? Vai afetando os seus resultados. Se eu acredito que um relacionamento ele é ruim, porque eu via lá a mamãe e o papai brigando sempre, como é que eu vou, por exemplo, me comportar no relacionamento atual que eu tenho? Provavelmente eu vou me comportar com medo, eu vou me comportar de uma maneira que eu aceito o relacionamento que eu tenho hoje como é isso mesmo, então não adianta mudar, porque relacionamentos são assim. E aí eu vivo nessa infelicidade o tempo todo. Tá fazendo sentido isso para você? Eu vou falar para você aqui os 3 tipos de crenças limitantes, de onde essas crenças limitantes vêm. E você já deve ter uma ideia. Bom, existem 3 tipos de crenças limitantes. E de onde que elas vêm? Elas vêm desses 3 pilares aqui que eu vou mostrar para você. Uma crença limitante é uma crença que é o quê? Hereditária. Hereditária. E essas crenças, elas são desenvolvidas, claro, a partir do que a nossa família, ou o núcleo familiar, o núcleo que nós fomos criados, especialmente na primeira infância, ele traz para a gente. E aqui, presta muito atenção. Eu falo muito que a infância foi o período mais difícil das nossas vidas. E por quê? Porque ali moldou todo o nosso comportamento. E existem coisas que você ouviu na tua infância e que hoje te limitam e você talvez nem tenha ideia disso. E que você suavize. Ah, mas era a época diferente. Ah, porque, por exemplo, apanhar. Eu não sei se você apanhava, mas a agressão física é um aprendizado de impacto emocional muito forte. E quando ele está aliado à repetição, ele fica ainda maior. Isso gera algumas crenças limitantes, como por exemplo, de que eu não sou bom o suficiente, boa o suficiente para fazer o que eu quero fazer, porque eu sempre apanho, eu sempre sou humilhado através da violência física. Uma outra fala que você talvez tenha ouvido muito, que às vezes a mãe e o pai falam, e para você que é mãe, para você que é pai, por isso que o resgate vai ser importante para você aprender a controlar, às vezes, esse impulso de falar as coisas. Você já ouviu aquela frase, você não presta para nada. Parece uma frase, né, de explosão apenas, porque a mãe e o pai estavam nervosos. Isso vai sendo o quê? Vai sendo absorvido pela sua mente subconsciente e vai se tornando uma crença. Eu não presto para nada. Uma outra crença para quem tem irmãos, tem irmãs, o seu irmão é mais inteligente do que você. É como se assim, o pai e a mãe eles estão tentando ali te motivar, né? Olha lá, o seu irmão é mais inteligente, seja como ele. Só que aquilo está construindo o quê? Está construindo uma crença limitante de que eu não sou tão bom o suficiente. O meu irmão sempre vai ser melhor do que eu, a minha irmã sempre vai ser melhor do que eu. Isso é hereditário, isso vem através das histórias
que a sua família carrega. Por exemplo, uma crença que talvez você tenha ouvido muito, principalmente as mulheres: homem não presta, homem é tudo igual. E é importante você compreender isso, por quê? Porque isso tem a ver com a história, por exemplo, da sua mãe, e não com a sua. Só que de tanto eu ouvir que homem não presta, quando eu vou me relacionar, o que vai acontecer? Eu sempre vou acreditar que homem não presta. Existem homens que não prestam? Claro, aos montes. Mas existem homens que prestam, aos montes também. Faz sentido isso para você? Então, as crenças limitantes, elas surgem, a primeira, de maneira hereditária. Por isso que fazer as pazes com a sua história, escreve aqui, fazer as pazes com a história, é fundamental nesse processo de autoconhecimento e de mudança de vida. Você precisa fazer as pazes com a sua história. Segunda maneira de como as crenças limitantes surgem na sua vida, a partir dos relacionamentos sociais. De tudo que você vive, né? De tudo que você adquire a partir do ambiente que você vive. Por exemplo, o que você escuta, o que você assiste. Então, para você que tem filho pequeno, para você que hoje acredita, né, que, sei lá, quando você dá um tablet, um celular para o seu filho, é uma maneira dele, de você ficar mais em paz e dele poder, entre aspas, ficar quieto, tenha a consciência de que você está deixando o seu filho ser influenciado por crenças que você talvez nem entenda, que você nem saiba, mas que esses meios estão colocando de maneira repetitiva na mente das crianças. Então, para a nossa geração aqui, a televisão, como eu falei há pouco, a televisão criou essa crença, ajudou a criar muitas crenças limitantes na nossa vida. As novelas, sempre tem o vilão que é rico e a mocinha que é pobre. Sempre tem traições nos relacionamentos. Muitas novelas sempre tem esse enredo. E isso vai construindo uma crença limitante para a nossa vida. Faz sentido isso para você? E uma terceira crença limitante aqui, que vem a partir do quê? A partir das suas próprias experiências pessoais. E aqui você precisa entender que, escreve isso aqui, o teu passado não define o seu futuro. O seu passado não define o seu futuro. O que aconteceu com você não significa que se tornou uma verdade absoluta. Principalmente para quem, em algum momento, fracassou, e às vezes esse fracasso teve um impacto emocional, esse fracasso teve uma carga emocional muito grande, as pessoas paralisam e elas não deixam a vida andar para frente. Por quê? Porque elas acreditam que ela não foi competente o suficiente, ela acredita que ela não é boa o suficiente porque ela fracassou. Então, essas experiências pessoais da sua vida não significam que elas vão se repetir. Elas vão se repetir se você não aprender nada com elas. Porque se você aprender com elas, claro que você não vai repetir o mesmo resultado, você vai fazer diferente. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Então, entenda que as suas experiências pessoais, elas não definem o seu futuro. Mas você precisa talvez enfrentar, a Rosane escreveu aqui, só tive experiência ruim, abandono. Mas aí você precisa, Rosane, enfrentar para dar uma nova interpretação. Uma nova interpretação. Porque, presta atenção aqui no que eu vou te falar e talvez seja a fala mais importante. Para um novo comportamento, você precisa mudar a interpretação. Você precisa mudar o significado que existe para você sobre aquele fato. E ir à causa é muito importante. A hipnoterapia é uma ferramenta que vai na causa. Exatamente para quê? Para, a partir dessa nova interpretação, eu tenho um novo comportamento. Se eu mudo a interpretação de que eu não sou boa o suficiente, o meu comportamento será diferente.
Faz sentido isso para você? Então, para mudar, para ter um novo comportamento, para ter novos resultados, você precisa mudar a interpretação. Se você não mudar a interpretação, você vai continuar agindo da mesma maneira. Faz sentido? Coloca o coraçãozinho aqui para mim se isso faz sentido para você. Começa a avaliar muito bem. As crenças limitantes, elas estão tirando a sua vida. As crenças limitantes estão tirando a sua vida. E aqui eu vou repetir, a nossa reflexão do dia, que eu sempre abro as lives. O preço de qualquer coisa é o quanto de vida você troca por isso. Então, talvez você esteja gastando muita vida, muita energia em algo que já não faz nenhum sentido para você, mas por quê? Porque existe uma crença que te limita, uma crença que está te aprisionando. E sem você entender quais são essas crenças que te limitam, você simplesmente não consegue andar para frente. E é por isso que blindagem emocional é essencial nesse processo. Porque blindagem emocional é o controle das suas emoções, é o entendimento das suas emoções. E para você fazer as pazes com a sua história, você precisa ter blindagem emocional. Para você ter um novo comportamento, você precisa ter blindagem emocional. Você precisa ter esse controle das suas emoções, porque a sua mente sempre vai te levar para o piloto automático, um modo de vida de economia de energia. Tudo bem? Coloca aqui para mim qual foi o seu maior aprendizado, qual foi o seu maior aprendizado, e eu vou dar uma dica de livro aqui. Aliás, ontem eu esqueci de dar dica de livro, e eu não trouxe aqui, eu não estou no escritório, e esse livro, ele está lá. O livro de ontem é o Flow, chama-se Flow, vou até colocar aqui, Flow. É de um psicólogo húngaro chamado Mihaly Csikszentmihalyi. Mihaly Csikszentmihalyi. É difícil escrever aqui, mas esse é o livro de ontem, tá? E o livro de hoje, o que eu quero te indicar, que tem muito a ver com o que a gente falou aqui, presta atenção, é o Crenças. Esse livro aqui, Crenças, do Robert Dilts. É um livro técnico, mas é um livro muito legal para você entender como essas crenças, elas se solidificaram na sua mente e como que você pode começar a mudar isso, como é que você pode mudar essas crenças, tá bom? Então esse é o livro aqui que eu indico hoje. Desculpa, ontem eu acabei não te indicando, né, o livro, eu fui falando aqui e acabei não indicando ele, o Flow. Coloca aqui o seu maior aprendizado. Bom, lindo final de semana para você, a gente se vê. Um grande abraço, tchau!